Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Lembrando que esse programa tem o apoio da AIBA, InfoTV, Jornal Gazeta do Oeste e Zagaia. O nosso convidado de hoje é o publicitário Arlênio Sampaio. Arlênio Sampaio é o papa da comunicação aqui em Barreiras. O trabalho de um publicitário é fortalecer e trabalhar a imagem de uma pessoa ou de uma marca, com ideias e projetos. Arlênio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Jaime, por estar aqui com você, pelo convite a mim formulado, pela oportunidade que nos dá de vir o seu programa, que eu tenho assistido e tenho achado interessante, pelo espaço que você criou, para que vários segmentos possam por aqui passar, deixar seu recado, deixar sua mensagem e poder falar daquilo que cada um faz e contribui para o desenvolvimento da região oeste da Bahia. Quando a gente se fala de comunicação, a gente sabe que ela é um pouco complexa. Mas eu gostaria que você definisse como entender a comunicação, como entender a publicidade, vamos dizer assim, em poucos minutos. A publicidade ela é uma área muito ampla, né? Na publicidade você tem várias áreas que você pode trabalhar. Mas a que mais chama atenção, a que mais se dá visibilidade, que é a parte da criação na publicidade, aquilo que é externalizado, que é visibilizado através das mídias, visual, eletrônica, impressa. Então, é algo que é cativante, é sedutor, mas que exige do publicitário, de quem atua na área, muita responsabilidade, porque nós temos que lidar com informação, seja uma informação para vender um produto, ou para conceituar uma marca, ou para criar uma imagem de uma instituição. Então, eu acho que o que mais nos deixa certos e convictos do nosso papel no mercado publicitário é a responsabilidade que nós temos diante da importância que a publicidade exerce no mercado em que ela se estabelece. Arlênio, que conselho você daria aos novos publicitários, partindo do princípio do seu exemplo, como uma das pessoas muito bem-sucedidas na publicidade? Jaime, veja só, eu te agradeço pelos elogios que você tem feito já em 2 blocos, aqui em 2 perguntas. O que eu acho mais interessante para o publicitário que está começando hoje é justamente ele escolher, primeiro, definir o que ele quer na publicidade. É a criação, é o planejamento, é a mídia, é o design gráfico, qual é a área da publicidade a qual ele quer se dedicar, por ser justamente a publicidade um campo que oferta a condição de você poder caminhar por várias dessas áreas, né? Eu tive a oportunidade que me deu a condição de fazer trabalhos que, graças a Deus, têm sido exitosos naquilo que eu procuro fazer. Primeiro foi conviver com bons publicitários, né? Na área de criação, na área de planejamento, na área de conteúdo, que é muito importante. Então, isso nos dá a condição de poder trilhar um caminho. E para aqueles que estão começando, é buscar ser profissionais. O ambiente da publicidade ele não admite improviso e não admite amadorismo. Então, para você adentrar nesse meio e buscar êxito nisso, é a dedicação, a responsabilidade e o comprometimento. Porque se você atua no mercado de varejo, da publicidade de varejo, você tem que entender que seu cliente tem que vender alguma coisa e a responsabilidade é sua. Ele tem um problema para resolver. Você não pode ser o problema do seu cliente, você tem que ser a solução para ele. Se você vai para o mercado da publicidade institucional, você tem uma imagem a zelar e a construir de uma instituição, de uma marca, então você também tem um comprometimento que é muito grande em relação ao que você vai fazer. E se você vai para um marketing político, um marketing eleitoral, você também tem uma responsabilidade muito, talvez até muito maior do que as demais, se a gente fosse estabelecer uma hierarquia de importância. Porque você vai trabalhar um produto que é um produto que mexe com sentimentos, né? Você vai trabalhar um político, uma candidatura, uma eleição, e isso importa em sentimentos, em valores emotivos. Então, você tem que saber o nível de responsabilidade que você tem com isso. Então, para quem está começando, é escolher primeiro o caminho que você quer trilhar na publicidade. A partir daí, é ter comprometimento e responsabilidade com aquilo que você vai fazer. Arlênio, é muito difícil você construir a imagem vamos dizer assim, de um político, quando ele começa, que é uma pessoa que não é muito conhecida, e de repente ele se lança na política. É difícil construir aquela imagem e passar uma imagem positiva para a sociedade de uma pessoa que não é conhecida? Primeiro, não existe invenção na publicidade. Aquela história de que o marketing faz milagre, eu não concordo muito com isso. Eu sou muito mais da área de que o trabalho
conceitua e consolida posições de imagem de políticos ou não. O político é um conteúdo, a forma é nós que vamos dar, ele é um conteúdo. E você tem que saber fazer a leitura desse conteúdo. Mas quando a gente vai trabalhar no marketing político, já eu costumo dizer sempre, quando você vai fazer uma eleição, é como se você fosse fazer uma novela. Na novela, primeiro, você não escolhe o personagem, o ator que vai fazer, você faz o roteiro da novela. Então, o primeiro momento é você entender a eleição que você vai disputar. E aí, sabendo a eleição que você vai disputar e que você vai trabalhar nela, é saber se esse político para o qual você vai trabalhar, se ele se encaixa nesse roteiro, que é o desejo da sociedade, que é o conceito da eleição que você vai disputar, que é o momento político que vive o município, o estado ou o país. Então, são várias nuances que têm que ser avaliadas e observadas nesse instante. E fazer a imagem do político, constituir a imagem do político, você também não inventa esse político. Ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter atributos que facilitem você o trabalho. Não adianta a gente querer achar que vai pegar uma pessoa que tem um passado, uma conduta que não condiz, que não está, vamos dizer assim, antenada e pronta para o ambiente que ele vai disputar uma eleição ou que vai ocupar um cargo na administração pública e querer transformar aquilo que muitas vezes tem várias situações de imagem ruim em mais que não possam condenar com o desejo da população. Então, é preciso que esse produto que você vai trabalhar, ele reúna as condições que possam facilitar o seu trabalho. Isso é bom. Você, muitas vezes, pega políticos, candidatos, que têm algumas dificuldades. Muitas vezes, algo que foi trazido de hábitos anteriores, mas que não compromete a imagem dele como homem público, né? Você pode ter sido um bom gestor, mas um mau político. A sua relação política não foi boa, você foi um cara que se preocupou muito em realizar obras e não estabeleceu uma relação política com o poder legislativo, com os segmentos da sociedade. Isso não é uma conduta que impede a você de ser corrigido. Agora, se o cara for um político, ele for exercer um cargo público que traz problemas de ordem ética, aí é difícil. Porque eu acho que cada vez mais nós estamos num país onde essa exigência está sendo cada vez mais exigida, né, pela sociedade. Então, eu acho que o que mais vale é você entender o cenário que você vai vivenciar a eleição e esse político para o qual você vai trabalhar, quais os atributos que ele pode lhe oferecer, né? E aí a gente faz, no início, justamente, um estudo de pontos frágeis e pontos positivos daquela pessoa e que possa lhe facilitar tanto para você atenuar aqueles pontos frágeis, como potencializar aqueles atributos que você pode usar. Arlênio, os mesmos critérios podem ser utilizados também para o lançamento de um produto. É mais ou menos isso? Eu digo sempre assim, que você só não pode lançar um produto que o cidadão vai no supermercado e não encontre. Isso, muitas vezes, você vê bons candidatos e com péssimas candidaturas. Como você vê também bons produtos com péssimas campanhas. Então, é necessário que você entenda que, quando você vai colocar um produto no mercado, não é só simplesmente fazer o anúncio desse produto. Você tem que fazer um estudo de mercado anteriormente, para saber posicionar a marca do produto, a qualidade dele, até o rótulo do produto. Aqui em Barreiras, por exemplo, tem algumas coisas que nós fizemos, e nós deixamos de atuar no mercado de varejo desde 2010. Nós passamos a dedicar muito exclusivamente ao marketing político e institucional. Mas até quando nós trabalhávamos no varejo, aqui tem produtos aqui que nós lançamos, não só o produto, mas inclusive criando as marcas dele. Belas Candeias, por exemplo. Todos os produtos ali foram criados por nós. Go, que é a Gerais Online, né, um portal que tem Lojas Aliança. Então, assim, tem coisas que nós fizemos aqui que até hoje são coisas exitosas em Barreiras. E nós temos assim, a satisfação e o prazer de chegar e ver esse produto no mercado e saber que eles são usados, são comprados e que se reafirmaram nesse mercado para o qual eles se propuseram. Mas, ao nos solicitar o trabalho para lançar aquele produto, nós simplesmente não criamos um nome e achamos aquilo bonito. Não. Fomos estudar todo um conceito, tanto visual, quanto da aceitação daquele nome para o mercado, para que ele pudesse ter aceitação e o resultado que o cliente quer. Porque não é só inventar.
muitas vezes você inventa algo que não dá certo. Então, você tem que satisfazer o seu cliente naquilo que ele procura a agência e o publicitário para fazer, mas principalmente sabendo que você tem que resolver o problema de mercado dele. E resolver o problema de mercado de um cliente é quando o produto dele ou a marca dele chega na praça, chega no mercado, é bem aceita e com certeza tenha resultados como os que hoje eu citei aqui, a Velas Candeias, a Gol Gerais Online, Lojas Aliança, que para a gente assim, foi uma honra muito grande poder ter compartilhado e saber que isso existe e que passou por nossas mãos a criação e a confiança dos clientes que naquele momento nos procuraram e acreditaram em nosso trabalho. Você concorda com a ideia de que 50% de uma campanha é o candidato, o restante é o trabalho de marketing? Eu acho que eu diria a você até que o candidato é mais. Porque não adianta você só ter o trabalho, né? E hoje, Jaime, assim, a gente tem que até estabelecer um parâmetro para esse novo momento que a gente está vivendo. De 2012 para cá, nós começamos a descobrir que não bastava o candidato falar. Porque a prática, você é um homem experiente, mexe com comunicação já há muito tempo e conhece políticos e candidatos também há muito tempo, gestores há muito tempo, e sabe que antigamente o que nós precisávamos era simplesmente que se tivesse um candidato e esse candidato soubesse falar, né? O cara fala muito bem. Hoje é muito mais prudente o candidato saber ouvir. O eleitor cada vez mais está invertendo aquela pauta. Antigamente, você ia no ambiente e as pessoas chegavam, sentavam, e o candidato falava, e depois ia embora todo mundo, cada um ia para a sua casa. Hoje não. Hoje o cidadão não quer mais ouvir político. Ele quer ser ouvido pelo político, nas suas reivindicações, nas suas necessidades, nas suas demandas. Houve uma inversão, então? Totalmente. E quando nós descobrimos, entendemos esse novo momento do mercado, na área do marketing político, nós começamos a criar projetos, e projetos exitosos, né? Foi assim com Barreiras, foi assim no Tocantins. Nós elegemos um candidato no Tocantins agora, com o nosso trabalho, né, no Tocantins, semelhante ao Zito. Inclusive, ele também é um engenheiro civil. Ele era vereador em Palmas até 2016 e saiu candidato a prefeito de Porto Nacional. Virou um case, inclusive, no Estado, está sendo editado um livro contando a história dessa eleição, porque das 5 principais cidades do Estado do Tocantins, Palmas, Paraíso, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, e Porto talvez seja das outras 4 a mais importante dela, por seu berço cultural do Estado, histórico e cultural do Estado, esse rapaz se elegeu prefeito de Porto Nacional, enquanto as outras 4 cidades reelegeram os prefeitos. Se quebrou isso. Mas o que é que nós fizemos? Nós criamos um projeto em 2015, e todo sábado ele se reunia em um bairro, ouvindo aquele bairro, ouvindo a sociedade, as demandas, as necessidades, os principais problemas que existiam ali. E esse projeto foi denominado de Ouvindo a Nossa Cidade. Quando foi em 2016 que fazia as pesquisas, esse rapaz liderava todas as pesquisas em Porto Nacional. Hoje é o prefeito de Porto. Porque nós entendemos que mais vale hoje você buscar uma relação de proximidade com quem decide a eleição, que é o eleitor. E ao ouvir esse eleitor, as suas demandas, as suas necessidades, você se aproxima mais da realidade dele. Aí fica fácil para a comunicação propor, porque você não vai inventar nada, né? A pesquisa ela traz informação, mas ela é muito fria. Ela traz números muitas vezes. Quando você faz uma pesquisa qualitativa que lhe dá alguns conceitos que você precisa, ajuda muito. Mas essa relação de interatividade e de relação política e administrativa direta com o cidadão facilita muito você entender o ambiente da eleição que você vai fazer. Muito interessante essas suas colocações. Vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.